Bem, pessoal, vamos de BTC no fim de tarde dessa quarta-feira, 10 de abril, agora na Espanha, 21 horas e 6 minutos, no Brasil, 16 e 6 da tarde. Gente, a BTC deu uma agulhada, fizemos a mínima hoje em 60, chegamos a fazer a mínima em 67.518. Por que a BTC deu essa tombada relâmpago que travou aqui na mediana do canal de Keltner no diário? Porque o DXY, que mede a força do dólar norte-americano contra uma cesta de divisas, acabou dando um pump em reação aos dados da inflação norte-americana, que seguem muito, a inflação segue muito resiliente, então fica no radar um eventual postergamento no início da queda da taxa básica de juros por lá. Então, nesse cenário, com a taxa de juros mais tempo num patamar mais alto, o mercado acaba atraindo mais dólares e por isso deu esse pump no DXY. Mas eu ouso afirmar aos senhores que os bancos centrais que regulam as outras divisas que compõem essa cesta, que mede a força do dólar norte-americano, já que o DXY mede a força do dólar contra libras esterlinas e ienes japoneses, isso aqui não vai ficar muito tempo pressionado. É bem provável que com a intervenção dos outros bancos centrais, isso aqui volte para um patamar ali de no mínimo 102, 103 para buscar a nuvem e a própria MM200. Então, por conta desse cenário, o DXY ganhou impulso, a BTC travou aqui na mediana do canal de Keltner. No diário, vocês percebam que a BTC agulhou, mas travou na mediana do canal de Keltner. Lá no Renko, nada mudou, segue a nossa acumulação triangularizada. Isso aqui provavelmente agora vai ficar perdendo amplitude movimentacional, porque tem a base, tem a própria nuvem de Shimoku aqui para segurar como um belo suporte. Aqui no gráfico de 6 horas, ancorado pela banda de VWAP mensal, a própria VWAP mensal segurou o preço. A BTC fez na mínima 67.518 e agora está desenhando um corpo real comprador em direção à aresta superior dessa cunha lá em 72 mil. Já já eu vou falar dos fatos. As baleias de BTC compraram essa queda, seguraram o preço ali no patamar. Chegaram a levar o preço para 70 mil por alguns segundos em algumas exchanges. Aqui na Binance chegou a bater 69.900 e alguma coisa. Aí agora ela está acumulando. Deixa eu ver aqui qual foi o valor que bateu aqui na Binance. Chegamos a bater na máxima depois do dump 69.910 e agora está acumulando no patamar de 69.200, 69.300. Na seara fática, a Nigéria ordenou o encarceramento de executivos da Binance após acusações de lavagem de dinheiro e evasão fiscal. A Binance segue sendo objeto de uma varredura por governos, não só o governo norte-americano e os reguladores norte-americanos, mas na Europa, agora na Nigéria. Enfim, a Binance, ela, apesar de ter mudado a diretoria, o CZ se afastou, né, do comando da Binance, eles estão criando todo um regramento e observância de uma política de compliance. Apesar de tudo isso, eles seguem sendo escrutinados, por assim dizer, por governos mundo afora. E o CEO da VanEck diz que os ETFs de ETH provavelmente serão rejeitados nessa primeira leva de pedidos. Enfim, e baleias de BTC compraram essa queda após os dados da inflação norte-americana, dados que revelaram uma resiliência brutal. A inflação norte-americana está batendo quase 4% ao ano. É o dobro praticamente da meta, que é de 2%. O fato é que isso deixa no radar um eventual postergamento no início da redução da taxa básica de juros por lá. Então, os principais public addresses, ali o top 300 na blockchain da BTC, as baleias que compõem o top 300 acumularam ainda mais BTC, ou seja, tem gente desembarcando e tem baleia enchendo o pote. Na seara geopolítica e finanças internacionais, ações e títulos caem à medida que traders mudam as
expectativas em relação ao corte, em relação à data de um início do corte da taxa básica de juros pelo Fed. Agora fica no radar o mês de setembro. E analistas dão conta de que a recessão nos Estados Unidos pode estar atrasada, mas está chegando. E o fato é que, se efetivamente esse quantitative tightening é imposto pelo Federal Reserve, postergando ainda mais esse alívio no enxugamento do balanço patrimonial norte-americano, já que eles estão retirando liquidez do mercado à medida que os títulos vão vencendo e eles não vão recomprando esses títulos. O fato é que, se esse quantitative tightening, esse aperto quantitativo do Fed se alongar, se prolongar ainda mais, essa recessão pode chegar sim. Vamos ver, o mercado TradeFi está dando sinais de topo. E a crise no mercado obrigacionista norte-americano começa a acender um sinal de alerta no Fed. Por isso que eu acho que esse quantitative tightening vai acabar muito antes do que a gente está esperando. O leilão de notas de 10 anos por parte do Departamento do Tesouro norte-americano, no valor de 39 bilhões na tarde dessa quarta-feira, foi pior do que o esperado, com participação abaixo da média. Em outras palavras, eles vão ter que encerrar esse aperto quantitativo e o próprio Banco Central norte-americano vai ter que ser o grande comprador desses treasuries e bonds numa operação ali Zé com Zé, aumentando e inflando ainda mais essa mentirada que é a impressão de riqueza pelo governo norte-americano. É muito provável que esse aperto quantitativo acabe antes do que a gente está imaginando aqui. A situação dos Estados Unidos não está tão confortável assim e eles não estão encontrando liquidez para desovar esses trilhões e trilhões de treasuries e bonds que são necessários para financiar essa corrida armamentista, nuclear, espacial, hipersônica, enfim, toda essa bizarrice que o Putin startou. A inflação veio muito acima da média, o IPC anual bateu 3,8%, Enfim, gente, o mundo tá virado numa verdadeira hecatombe nuclear. A BTC segue acumulando aqui. No diário, a gente está desenhando o que parece ser ainda uma onda 4, diante dessa agulhada para o patamar da mediana do canal de Keltner. É muito provável que agora a BTC acumule numa nova subfigura triangularizada para depois startar a onda 5. Tá bom, pessoal? Se nada fugir do script, eu volto amanhã para analisar a própria BTC. Fiquem com Deus e quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até amanhã, fiquem com Deus.